Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu podcast, Psique com Priscila Oliveira. Nesse meu primeiro episódio, vou explicar um pouco do significado da palavra psique. Vou contar também, de forma resumida, o mito de Eros e Psique, que é muito interessante para o nosso tema. Então, aqui no meu podcast, eu vou sempre trazer conteúdos relacionados à área da psicologia, que é o que eu estudo, e também temas do pensamento filosófico e social, que tem ligação com a psicologia. Agora vamos ao nosso tema de hoje. Por que o nome psique? Quais sentidos estão atravessados nele? A palavra psique tem origem no grego e significa soprar, respirar, ou princípio vital. Ela pode representar a alma ou o espírito do ser humano. Em psicologia, ela significa a reunião dos caracteres psíquicos de um indivíduo. Através dos mitos, podemos compreender melhor aspectos da vida humana. O mito pode servir facilmente de símbolo a uma situação atual. Por isso, ao fazermos uma síntese do mito de Eros e Psique, veremos aspectos do funcionamento psíquico mostrado numa constelação evolutiva de Psique. O mito de Eros e Psique chegou aos nossos tempos por meio do relato de Lúcio Apuleio, através de sua obra Metamorfoses. Eros é o amor personificado. Em grego, o verbo erotas significa desejar ardentemente. É a força atrativa que leva as coisas a se juntarem, criando vida. Psique é igualmente a alma personificada. Como vimos, sua origem também do grego significa sopro ou princípio vital. Psique era uma jovem princesa extremamente bela, que passou a ser objeto de culto pelos homens, sobrepondo-se à deusa Afrodite, cujos templos se esvaziaram. Afrodite se enfureceu com o fato de uma simples mortal receber tantas honras. Ela pediu então ao seu filho Eros, o deus do amor, que atingisse a jovem Psique com suas flechas e a fizesse se apaixonar pelo mais horrendo dos homens. Entretanto, ao ver a princesa, o próprio Eros se enamorou dela e, contrariando sua mãe, não lançou suas flechas. Enquanto suas duas irmãs mais velhas já haviam se casado, a caçula permaneceu só. Apreensivo, seu pai consultou o oráculo de Apolo em Mileto. Este aconselhou o pai de Psique a levar a filha vestida em trajes de núpcias até o alto de uma colina. Lá, o monstro a tomaria como esposa. As ordens divinas foram executadas, e enquanto Psique esperava seu destino, surgiu Zéfiro, o vento. Ele a transportou para uma planície florida numa montanha. Esgotada por tantas emoções, Psique adormeceu. Quando acordou, estava num jardim de um palácio de ouro e mármore. Ouviu então uma voz que a convidava a entrar. À noite, oculto pela escuridão, Eros a tomou por esposa. E logo a recomendou jamais tentar ver seu rosto. Depois de algum tempo, apesar de não conhecer o seu marido, Psique sentia-se a mais feliz das mulheres. Porém, sentia a falta da sua família, e por isso pediu a Eros que permitisse que suas duas irmãs a visitassem no palácio. As irmãs, invejosas da riqueza e da felicidade de Psique, insinuaram dúvidas sobre o coração de Psique. Declararam que seu marido, que ela desconhecia, devia ser o monstro previsto pelo oráculo. Assim, aconselharam-na a preparar uma lamparina e um punhal bem afiado. Com a luz da lamparina, veria o rosto do marido, e com o punhal o mataria se fosse o monstro. Seguindo as instruções de suas irmãs, à noite, enquanto Eros dormia tranquilamente, Psique apanhou a lamparina e iluminou-lhe o rosto. Surpresa, viu então o mais belo jovem que já existia. Emocionada, deixou cair uma gota de óleo sobre o ombro de Eros. Este despertou sobressaltado e foi embora voando. Psique ficou fora de si e com tanto sofrimento desejava morrer. Lançou-se nas correntezas do rio próximo, mas as próprias águas repuseram-na em terra. Numa profunda tristeza, vagava pelo mundo implorando auxílio das divindades. Psique resolveu dirigir-se à própria Afrodite, mãe de Eros. A deusa, com desejo de vingança, incumbiu-a de 4 tarefas humilhantes e difíceis: separar grande quantidade de grãos misturados numa só noite, cortar lã de carneiros selvagens e buscar um frasco com a água negra do rio protegido por ferozes dragões.
Nas 3 primeiras tarefas, ela foi auxiliada por animais. No 4º e último desafio, Afrodite incumbiu-a de descer ao submundo para obter uma caixinha com um pouco da beleza de Perséfone, deusa do submundo. Psique desceu às profundezas e conseguiu pegar a caixinha. Porém, quando saiu de lá, resolveu abrir a caixa e imediatamente foi tomada por um profundo sono. Foi Eros que a acordou desse sono. Em seguida, Eros pediu a ajuda de Zeus, seu pai, para interceder por Psique. Zeus então convocou uma assembleia dos deuses e tornou Psique uma imortal. Dessa forma, foi celebrado o casamento entre os deuses de Eros e Psique. O desfecho final acaba com o nascimento da filha do casal, chamada Volúpia, que significa prazer, a bem-aventurança. São várias as análises e interpretações acerca do mito de Eros e Psique. Para quem se interessar por uma análise bem mais detalhada, eu indico o livro de Junito de Souza Brandão, Mitologia Grega, volume 2, editora Vozes. Lá ele detalha melhor o mito e seu simbolismo. Aqui falaremos de uma perspectiva de transformação psicológica. O mito mostra a evolução de Psique, passando de sua postura ingênua e passiva para uma psique madura que, à luz da consciência, descobre o amor e vai lutar por ele. Podemos fazer um paralelo com o processo de autoconhecimento que passamos na psicoterapia. Psique enfrenta a descida ao submundo da mesma forma que no processo terapêutico, às vezes é necessário morrer, ou seja, descer ao inferno pessoal, chegar ao fundo do poço, para se transformar. Só com muito esforço, sofrimento e perseverança, a jovem Psique consegue realizar as tarefas que lhe foram incumbidas. Esse processo simboliza a sua individuação, quando o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Esse processo só é completo no diálogo com o outro, na conjunção do Eros e Psique, do amor e da alma, onde na relação terapêutica há o amor de transferência, a confiança, essa aliança terapêutica capaz de nos despertar a alma para poder assim se transformar de verdade. A psicoterapia é amor à alma. Por isso, a psicologia é uma profissão de autorreflexão e de reflexão, atitudes que possibilitam o observar de transformação em nós e nos outros. Assim como o escritor Bulfinch disse, a alegoria da borboleta como psique é notável, pois a transformação de uma lagarta em uma linda borboleta reflete a alma humana, purificada pelos sofrimentos e preparada para gozar da pura e verdadeira felicidade. Bom, foi isso, pessoal. Agradeço muitíssimo a todos por escutar o podcast e espero por vocês no próximo podcast. Até breve!